Dona de escola, bem-vinda a mais um episódio. Continuando aqui falando sobre IA, né? Aproveitei e fiz vários vídeos hoje. E nós vamos falar justamente sobre IA 360 na gestão escolar, mas estamos falando hoje e agora sobre o IA na gestão financeira, né? Falamos um pouco sobre o IA na gestão pedagógica, IA no olhar 360, inserido em várias áreas, e agora eu estou me aprofundando um pouquinho em cada uma. Te convido para participar aqui, 15 minutos de gestão, todo dia na palma da sua mão, no nosso podcast no Spotify. Divulga para outras donas de escola, fala que existe esse canal, me ajuda a continuar trabalhando para você, te ajudando a trazer coisa bacana. Bom, vamos lá. E aí, na gestão financeira, vamos falar um pouquinho sobre uma historinha, né? Por que falar de historinha, Liliane? Bom, eu não sei se você sabe, mas toda vez que você quer chamar a atenção de crianças, você fala de uma história. No caso, quando tu quer chamar a atenção de professores e diretores, você também pode inserir uma história, porque ele te ajuda a trazer essa percepção de necessidade de compreender o que está acontecendo. Então vamos lá. Imagine duas escolas. Uma se chama Escola Feliz, a outra se chama Escola que Aprende Mais, quiçá. Ambas têm praticamente o mesmo número de alunos, tá? Ambas estão na mesma cidade. Elas têm mensalidades muito parecidas. Muito comum hoje em dia, né? No final do ano, uma fecha as contas com lucro. Investe em infraestrutura, paga a equipe em dia e ainda consegue crescer. A outra termina o ano sem caixa, fazendo empréstimo, oferecendo desconto desesperado para não perder aluno. A pergunta é: qual a diferença entre elas? Muitas pessoas respondem: a primeira captou mais aluno, ou a primeira tem mais grana, né? Teve mais estrutura, planejamento, tem um gestor melhor, tem alguém que investiu antes, enfim. Mas nem sempre. Na maioria das vezes, o que eu mais percebo nesses meus 20 anos de mentoria, de gestão, de escolas, enfim, é que o erro muitas vezes está no dia a dia, nos pequenos detalhes. A maioria das vezes, a diferença está na qualidade das decisões. As pessoas têm dificuldade de fazer análises, espera para fazer a resposta. Ela já quer fazer a resposta sem nem ter analisado. Na maioria das vezes, quem decide com dados sempre sai na frente do que aquele que decide por intuição. E é exatamente aqui que a gente fala um pouco do IA na sua gestão financeira. O gestor não precisa de mais planilha. Não estou falando para você ter mais planilha, mais um lugar para organizar os seus dados de onde você compra, onde você gasta, quem te paga, qual percentual de desconto. Não é isso, tá? Porque você já tem, pelo menos deveria ter, né? Planilhas, um sistema financeiro, ter os relatórios. O problema muitas vezes é o que fazer com essas informações. Tá bom, gente, ok, eu sei que eu ganho 100, gasto 300, e aí? Que milagre que você quer que aconteça, né? Vou pedir empréstimo, porque eu não tenho esse dinheiro. Na verdade, o IA, ele vai analisar os seus dados, essas planilhas, essas informações, e vai responder para você algumas estratégias, alguns pensamentos, que muitas vezes hoje você faz intuitivamente, sem ter análise desses dados. Mas a IA está aqui para isso. Ele é um funcionário a mais, que é como se você tivesse assim, preciso resolver essa situação. IA, me ajuda. Olhando os dados aí, o que nós podemos fazer? Vamos ver aqui algumas perguntas inteligentes que você pode fazer aí com a sua IA na mão, lógico que dando esses dados para ela, né? Qual é o meu custo real por aluno? Hoje, IA, analisando o número de alunos que eu tenho, meus custos mensais, minhas entradas, nananã, me diga qual é o meu custo, que isso é o que mais as donas de escola não sabem fazer. Outra pergunta bacana que você pode fazer para ela: quanto preciso vender para atingir determinada margem de lucro? Olha, eu preciso tirar pelo menos 15 mil reais nos próximos 6 meses para eu pagar o 13º, para fazer uma reforma na escola. Como eu posso fazer isso? Qual deve ser o número de alunos que eu preciso de matrícula? Qual turma está me dando prejuízo? Hoje, analisando os alunos do berçário até o ensino médio, qual turma não se paga? Qual unidade é mais rentável? Tenho 2, 3 unidades. A gente já tem uma percepção de qual é mais rentável, mas muitas vezes a gente se surpreende. E aí, por que eu faço todas essas perguntas? Porque são perguntas inteligentes que permitem eu ter respostas e estratégias complexas, mas bem feitas, para que eu tenha dados inteligentes para fazer as minhas decisões como gestora. Outra coisa
importante que eu vejo muito dona de escola fazer, sai dando desconto. Eita, que o meu coração ficou triste por essa família. Ai, porque eu preciso de aluno, não importa a que preço, é melhor pingar do que secar. Desconto sem comprometer a lucratividade. Essa talvez seja uma das aplicações mais importantes que eu usaria para IA. Uma família me pediu desconto. Normalmente o gestor responde em cima da emoção. Ai, tadinhos. Ai, a história deles é tão triste. Ai, coitadinhos. Ou no medo de perder aluno. Ai, meu Deus, eu vou dar esse aqui mesmo, é melhor garantir, melhor pingar do que secar. Com a IA, você consegue simular cenários. Se eu conceder 10% de desconto, ainda mantenho a minha margem? Compensa perder esse aluno? Né? Quanto preciso captar para compensar essa redução? A decisão deixa de ser um palpite e passa a ser estratégica, né? Então, por exemplo, o que é ensalamento, que eu falo muito, e muita dona de escola até hoje não sabe fazer. Grandes players, grandes escolas fazem, grupos de escolas fazem isso no automático, tá? Então, como é que funciona? Ah, amanhã eu quero um desconto, preenche aqui a nossa ficha de solicitação de desconto. Chegou essa ficha lá no meu IA vai analisar que turma que é, qual é o número de pessoas, qual é a minha demanda em relação a essa turma. Se essa é uma turma que não tem demanda, eu preciso manter essa rematrícula, mas a que custo essa turma me dá prejuízo? Vai aumentar o meu prejuízo eu manter esse aluno com esse desconto? Ou não? Ela vai fazer essa análise e vai me responder. Eu consigo ter, então, uma orientação mais clara do que fazer. Ensalamento, como nós falamos, e otimização dos recursos. Outro ponto extremamente importante é, será que as suas salas estão ocupadas da melhor maneira? Será que existe uma turma com poucos alunos enquanto a outra está superlotada? Será que vale a pena abrir outra turma? A que custo, né? O que eu vejo muito, dona de escola de educação infantil, ai, todo mundo pede para botar o primeiro ano, mas não esquece que do primeiro tem que financiar até o quinto, né? E a gente garantir aluno no primeiro até o quinto, ninguém assina um contrato de educacional garantindo que vai ficar 5 anos sem mudar de escola, né? Então eu vejo muita dona de escola empolgada, porque faz um bom trabalho com educação infantil, e já querendo colocar o fundamental, mas sem pensar no quanto isso gera gasto, né? Gestão financeira num outro nível. Melhor reorganizar o meu ensalamento? Será que é melhor rever minhas turmas, né? Ver como elas estão? O IA, ele tem o papel de cruzar as informações para você, de te ajudar, de te dar insight. E é para isso que ele serve, entendeu? Use ele a seu favor. Vamos lá. Qual é a capacidade das minhas salas? Pensando em custo, pensando em ensalamento, pensando em procura. Por exemplo, gente, vamos lá. Eu tenho uma escola com vários tamanhos de sala. Eu já sei que a minha sala do quarto ano é uma sala menor. É uma sala que eu tenho menos alunos. É uma sala que já tenho menos procura. Pouca gente chega e fala assim, eu quero matricular no quarto ano. As pessoas esperam terminar o Fundamental 1. Então, esperam a criança concluir o quinto ano. Então, eu tenho menos procura. Se eu tenho menos procura e é uma sala que eu tenho menos aluno, por que eu vou botar ela fisicamente numa sala grande? Se eu posso botar ela numa sala menor? E aí eu coloco uma turma de primeiro ano que eu tenho muita procura, eu coloco ela numa turma maior, numa sala maior. Isso é ensalamento também. Estou falando não só do ensalamento financeiro, estou falando do ensalamento físico também, tá? Capacidade da sala, número de aluno, os horários, os professores, os custos. Sugerir uma configuração mais eficiente. O mesmo vale para a distribuição da equipe. Será que todos os funcionários estão alocados da melhor forma? Ou existe horas ociosas que estão aumentando o custo da escola? Vamos falar agora de compras e previsão financeira. Imagine você perguntar o seguinte para a IA. Com base nos últimos 3 anos, quais materiais devemos comprar antes do início das aulas? Ou que nós usamos de uma forma mais constante? Ou quais despesas aumentam mais entre outubro e janeiro? Ele identifica padrões, ajuda a prever as suas compras, evitar o desperdício, ver o seu estoque, melhorar o seu fluxo de caixa, permitir negociar com fornecedores antes de cair na urgência. Rematrícula, estamos entrando nela, gente. Hora de fazer pesquisa de satisfação para entrar na rematrícula. Não esquece de fazer custo. Lembra que a gente tem um monte de novas regras, custos mudando. Se prepara. Vamos lá. Talvez a maior contribuição da inteligência artificial seja prever futuro com base no passado. Ele pode identificar o seguinte, vamos fazer algumas perguntas inteligentes, vou consultar aqui meu
meu resumo que eu fiz aqui escrito. Quais famílias apresentam maior risco de evasão? Pelo histórico, pelo perfil, pelo que ele vem demonstrando, vem pagando, vem comprando material, vem comprando uniforme, vem participando dos eventos, vem reclamando muito, o aluno não está vindo para a escola porque está desmotivado. Quais turmas costumam perder mais alunos? A gente tem muita perda na virada de ciclo, né? Da educação infantil para o primeiro ano, do quinto para o sexto. Mudança de ciclo, normalmente a gente tem um pouco mais, mas veja se essa é a característica da sua escola. Quais fatores influenciam a rematrícula? E o que eu tenho percebido? Ano passado, eu fiz uma rematrícula com desconto antecipado. Não deu certo. Ano retrasado, eu fiz um sorteio de uma viagem para quem fizesse a rematrícula dentro do prazo X. Deu super certo. O outro ano, eu dei um brinde de rematrícula bárbaro, que os alunos ficaram malucos, deu super certo. Poxa, tenho 2 insights que valem a pena. E vamos analisar qual que faz mais sentido nesse momento? Quanto será o faturamento esperado para o próximo ano? Se eu tiver o mesmo índice de rematrícula que eu tenho todo ano, mas eu fomentar um pouco mais a minha estrutura de marketing, quais são as minhas perspectivas para o ano que vem? Isso permite agir antes do problema acontecer. A gestão deixa de ser reativa e ela começa a se prevenir, pensar antes. Existe uma frase que eu gosto muito, eu até anotei aqui, né? Quem controla os números, controla o futuro da empresa. Dados é o que permite você fazer as coisas de forma assertiva. Quem interpreta os números com inteligência toma decisões melhores. A inteligência artificial, ela não substitui o gestor financeiro. Ela elimina trabalho repetitivo e amplia a capacidade de análise. No fim, quem continua decidindo sempre, diretora, é você. Só que agora com mais informações, com dados, né? Isso é muito bom. Gente, gestão financeira. Um dos maiores problemas que eu vejo com dona de escola. Por quê, gente? Escola, vamos lá, vamos raciocinar. A dona de escola normalmente é da área pedagógica. A área pedagógica é humanista. Humanista não gosta de dados e números. E aí a gente tem um embate. Gestão financeira / gestão pedagógica, que ambas pensam, um pensando totalmente no aspecto humano, outra pensa totalmente em números e dados. Eu, como uma pessoa que tem formação em administração de empresas e gestão escolar e tem formação pedagógica, eu sei que existe essa diferença mesmo. Só que a grande sacada é que a gente vai usar o IA para nos ajudar a gerir isso de uma forma mais empática, equilibrada, sem a gente perder a mão nem de um lado, nem de outro. E quero te chamar já para o meu próximo episódio, né? Vamos falar um pouquinho sobre os desafios de captar aluno, que é o que a gente está começando aí, ó. Rematrícula, captação de aluno, a mesma novela, o ciclo se repete, e a gente tem que melhorar ele a cada vez que a gente tem esses ciclos repetindo, ele tem sido cada vez mais desafiador. Mas agora a gente vai ver o que o advento, a inteligência artificial pode nos ajudar para gerar novas captações de aluno, para gerar uma nova perspectiva de campanha, um novo olhar de matrículas para a gente, para ainda 2026/2027. E uma coisa, se esse episódio trouxe uma nova perspectiva de gestão financeira da sua escola, compartilha, gente, com outro gestor, porque escolas sustentáveis financeiramente conseguem investir mais em pessoas, em aprendizagem e no futuro. Aqui a gente está fazendo uma sequência, tá? Se você não ouviu, a gente falou do IA 360, do IA pedagógico, IA financeiro, né? E agora a gente vai falar do IA na captação de alunos, que é para que você possa ter um olhar geral aí do que ele pode te ajudar. Espero ter te ajudado, compartilhe, até o próximo episódio.